E foi aonde eu demiti mais de 20 clientes. Melhor coisa que você fez. Tá E entendendo? tem uma coisa, cara. Tem muita gente que tem ideia e não tem execução. Não só o over-delivery, mas é você não ficar esperando a oportunidade vir até você. O rico hoje, ele vai dar valor ao tempo. Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, com mais outro episódio de uma empresária, isso mesmo, mulher, carioca, não sei se é da Gema, ela vai definir pra gente, porque eu sempre confundo se é da Gema, se não é, se é da Clara, enfim, empreendedora na área de limpeza, residencial, marketing, construiu uma história linda aqui nos Estados Unidos, mãe, 3 filhos, esposo. Cara, é assim, para você que me acompanha da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos ou das Américas, norte ou sul, essa história é para você, de superação, de resiliência e que é possível. E hoje eu quero desvendar aqui com a Emily Lima, bem-vinda, carioca da Gema? Pô, mas aí, carioca da Gema, eu sou filha de chocadeira, né? É? Não. Não é não? Não. É de onde? Não, eu sou carioca da Gema. Então é de chocadeira, porra, aceita. Minha mãe vai assistir e vai falar, menina. Aceita da Gema. É verdade. Porque tem aquela... O que qualifica ser da Gema ou não é da Gema? É porque eu sou Rio de Janeiro, capital, né? E que não é capital não é da Gema. Não. Então a Gema é capital. É. Aí tem Rio de Janeiro. Por isso que fala Gema. Exato. Agora caiu a ficha depois de vários anos. Eu sou da capital mesmo. Sou da favela, entendeu? Da quebrada. Eu também. Quebrada. Mas enfim, é uma história pra outra hora. Bem-vinda. Você é nascida e crescida lá? Sim. Uhum. Você é filho de quem? Você veio de onde? Conta pra nós, então. Cara, então, eu sou... Meus pais são cariocas também, os dois, né? Mas o meu pai, ele é filho de nordestino. Tá. E a minha mãe é filha de capixaba. Boa. Então, assim... Quase mineiro. Tô brincando. Capixaba. A minha mãe, né, ela... Praticamente a parte da família dela toda é do Espírito Santo. Então, eu cresci no Rio, mas... Daqui a pouco você vai entender que eu não tive muito contato no Rio de Janeiro. Entendi. Porque praticamente, assim, metade da minha infância até o final da minha adolescência, eu fui estudar num colégio muito rígido, que era o sonho do meu pai, o Colégio Pedro II. Já ouviu falar? Pois é, um colégio federal, onde você entra, você tem que fazer prova, andava que nem uma bonequinha, com aquela meião 3/4. Militar. Isso, exato. Escola militar. Na verdade, essa é federal, não é a militar, entendeu? E aí, por conta disso, eu não tive muito contato com o Rio de Janeiro em si. E meu pai também é pastor. Então, assim, não é que meu pai era rígido, não me deixava fazer as coisas, não era isso. É que eu sempre fui mais na minha, mais reservada, entendeu? Inclusive, quando eu fazia minhas... As travessuras. Eu fazia sozinha, não levava ninguém comigo. Sim. E minha mãe ficava, gente, com quem você tava? Eu falava, mãe, tava sozinha. Boa. Entendeu? Que era tipo, o meu tipo Você tem mais irmãos, irmãs? Tenho. Quantos? Tenho mais 2. É a Kathleen e o Irving. Mais velho ou mais novo? Eu sou mais velha. Você é mais velha? Isso. Você tem a síndrome da irmã mais velha? Sim, Aquela provável. que resolve tudo. Eu já ouvi falar dessa síndrome. Exatamente. Então seus irmãos tinham que negociar contigo. A minha irmã, a Kathleen, ela agora tá com 23 anos. Então ela já nasceu um pouco mais afastada. Eu tenho 34, meu irmão tem 31. Certo. Então, na verdade, eu Então, The Mistake Child foi a Kathleen. Foi. Tá. Então foi você, não. Não. Então vocês dois estavam juntinhos ali. Isso, foi engavetou, né? Veio eu e meu irmão engavetado, aí pronto. Aí 11 anos depois, minha mãe teve a Kathleen. Acho que ela esqueceu como é que dava trabalho. Falou, vamos lembrar de novo? Foi o tal do Dil, menina. Sabe? Ela engravidou usando o Dil. Uau. Pois é. Mas que legal.
E aí foi só vocês dois? Você cresceu, então, mais ali no Espírito Santo do que no Rio? Porque eu vivia muito na escola. Eu estudava de 7 da manhã às 7 da noite. Estudava sábado também. Sim. Colégio Federal no Brasil, na minha época, eu estudava sábado também. E domingo eu tava na igreja. E seus pais estavam lá no Espírito Santo? Não, no Rio. No Rio? No Rio mesmo. Ah, tá. Só que, como eu te falei, eu não saía muito no Rio de Janeiro, né? Sim. Agora, quando dava ali dezembro até março, ou final do carnaval, eu ia pro Espírito Santo. Então, Espírito Santo eu já sei o que é diversão. Era a sua base. Isso. Ah, legal. Exato. E você ficou na escola federal até que idade? Até terminar meu segundo grau. Até o segundo grau? Sim. E aí você fez faculdade depois? Então, dali, eu fiz preparatório desde a minha 5ª série. Porque o sonho do meu pai era que eu me tornasse militar. Então, eu me preparei para fazer ITA, AFA, IME. Tudo isso são siglas de instituições militares no Brasil. Então, inclusive, eu fiz também a Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? Que meu pai, tenta alguma coisa diferente, tá? Vou tentar veterinária. Então, entendeu? O que aconteceu? Passei para todas, mas não quis ir. Uau. Meu pai quase teve um treco. Imagino. Porque para ele, tipo assim, eu tinha que ter realizado esse sonho dele uma vez que foi muito difícil. Ele projetou o sonho dele em você, praticamente. E aí eu virei para ele e falei, pai, eu quero ser artista. eu não quero ser militar. Meu pai, tipo, coitado, na época, praticamente entrou em depressão. Imagino. Porque imagina, desde a minha 5ª série até o final do meu segundo grau, do meu 3º ano, fazendo preparatório. Mas você sabe o que é interessante você falar sobre isso? Porque os pais projetam nos filhos um desejo deles. Isso é uma coisa... E acontece até aqui nos Estados Unidos hoje, né? Com muitos pais. Só que a gente não tira para conhecer a personalidade dos filhos também. Porque se você começa a observar a personalidade, você olha a personalidade da Emily e fala, cara, não tem como colocar você numa coisa de engenharia, de veterinário. Não, se colocar você para desenvolvimento de negócio, legal. É igual o nosso amigo Theo, colocar o Theo para ser engenheiro. Cara, as pontes quebram, né? Força dos materiais. Vral, derreteu tudo. Não tem como. Agora você coloca o cara em vendas, cara, tá no ecossistema certo. Exato. Personalidade é tudo. E aí você vai fazer o quê? E aí eu fui e falei... Meu pai falou, tá, o que você quer fazer então? Eu falei, cara, eu quero ser fotógrafo. Ele, como assim? Eu quero fazer fotografia. Eu quero... Durante esse tempo que eu tava na escola, eu tive convite para gravar filme com o Didi. Trabalhar na Globo. Só que o meu pai, por ser pastor... Não vou deixar você ir para esse mundo. Inclusive, falei com a minha mãe sobre isso essa semana. Olha pra você ver. Falei, mãe... Era pra você estar morando lá em Orlando com os artistas da Globo. Será? Aposentado. Eu ainda falei assim com a minha mãe. Falei, mãe, como é que pode, né? A Luma, minha filha, a de 5 anos, ela é muito artista, né? Ela é muito pra frente. Todo mundo fala que ela é super parecida comigo. Só que hoje eu entendo como é que fala? A preocupação da minha mãe. Sim. Que era, será que tá na hora de eu botar a minha filha nesse meio? Sim. Será que eu vou expor? Exato. Olha que naquela época não tinha mídia social, né? Pra você ver. Imagina. E aí eu fico pensando, será que se eu empurrar ela pra essa questão da mídia, de querer fazer vídeo e não sei o quê, e levar pra teste, será que eu não vou estar tirando um pouco da infância dela? E expondo ela também? E criando outros problemas? Exato. Aí eu falei isso com a minha mãe, ela falou assim, tá vendo? Foi a mesma coisa que eu pensei na época. Será que as filhas da Virgínia já não fazem terapia pra isso? Exato. Enfim, será que até que preço que vale, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de postar meus filhos. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho um problema tão profundo com mídia social. Eu tinha uma gestora de mídia social que ela falava dos 5 Cs de mídia social. Tem que ter esses 5 Cs, que é casa, casal, cachorro, comida, carro e criança. Você tem que ter os 5. Se você tiver o balanço dos 5 na sua mídia social, você vai ter sucesso. Falei, cara, eu não vou colocar a Lily, minha cachorra, na mídia social. A Lily não gosta, deixa a Lily quieta. Eu não tenho que mostrar eu caminhando com a Lily. Sim. Não tem que mostrar eu brincando com a Lily. Meu filho é a mesma coisa, entendeu? E é bizarro, na hora que você posta com eles o engajamento, vai lá em cima. É porque, na verdade... Dependendo do perfil que você quer, estereótipo, né? Sim. Estereotipo, sim, né? Sim, que você sim. quer ali usar na internet, você tem que seguir três verticais. Que é ou você é influenciador, ou você é apresentador, correto, tá? Ou
você é aquele que é o professor, né? O que vai ensinar. Correto. O educador. O educador. Tá? E aí, se você é uma pessoa que não quer o tempo inteiro estar ali ensinando algo, aí você fala, então, vai sobrar para mim o apresentador ou o influenciador. Correto. Tanto no apresentador quanto no influenciador, você tem que mostrar. Não tem pra onde correr. Foi o que eu falei, cara, não quero entrar nessa. Não quero entrar nessa aí, porque não é o meu perfil. E é importantíssimo, essa pergunta que você fez, principalmente pros pais aí fora, né? Até que ponto vale a pena a gente fazer isso? Sim. E aí você foi fazer o quê? Aí eu fui estudar fotografia. Na época eu primeiro comecei... Ele concordou? Meu pai concordou, assim, com muito custo, né? Mas concordou. Aí eu fui estudar com um cara super conceituado dentro da Globo. O nome dele é Elcio Peinado. Hoje ele é muito cotado lá. Graças a Deus, primeiro fui com ele. Depois fui para Estácio, onde, na época, não era considerado bacharel. Sim. Ainda era tecnológica. Lembra disso? Pois é. Aí, fiz tudo, estudei, me formei. E aí, minha mãe falou assim, ok. E agora? E agora? Meu irmão já estava aqui nos Estados Unidos. Ele já estava aqui fazendo high school. Eu falei, vou para os Estados Unidos também. De onde que surgiu essa ideia dele fazer high school? Meu tio, né? Meu tio é americano, minha tia é americana, minhas primas são todas americanas, já moravam aqui. E ele que trouxe meu irmão. Que legal. Aí, ele estava querendo muito que toda a nossa família viesse. Aquela coisa do parente que mora aqui, quer que todo mundo passe pela Mas o tio era gringo mesmo? Não, meu tio é brasileiro e se naturalizou americano. Mas ele já morava aqui há muito tempo já. E tal? Ele veio na época que ele trabalhava pela Vale. Pela Vale. Ele era mecânico de avião. Uau. Ele fazia reparo em avião. Sim. Então veio pra cá e acabou ficando. Minhas primas nasceram... Varig. A Varig de avião. Isso, A Varig. Que legal. Isso. Quando a Varig existia. E aí, por conta disso, ele queria que todo mundo viesse. E aí você veio? Aí, quando eu vim, veio eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Meu irmão já estava aqui. Já estava aqui. Meu pai pediu licença. Sim. Meu pai é pastor, né? Certo. 20 anos de pastorado. Ele pediu licença por 1 ano. Falou, vamos lá ver qual que é. E eu já vim com aquele sonho de, vou me tornar uma fotógrafa internacional. Que ano foi isso? 2011. Boa. Foi quando eu cheguei aqui. Eu cheguei no dia 22 de fevereiro. Tinha quantos anos? 19. 19. Veio com a câmera? Ou só com o sonho? Só com o sonho. Só com o sonho. Comprar a câmera foi aqui mesmo. Mal com a roupa. Uau. E aí vocês foram morar onde? A gente chegou e foi morar em Medford, na casa do meu tio. Ficamos lá morando com ele, se eu não me engano, foi 1 ou 2 meses. Certo. E aí, logo em seguida, a gente conseguiu um apartamento em Somerville. Ali você sabe Não é 93? Toda vez que você passa 93 ali em Somerville, tem um prédio marrom. Sim. Que já morou um monte de brasileiro. Morei ali. Que legal. Aí meu pai... Miss Kevin ali. Isso, Miss Kevin. Exatamente. Aí a gente morou ali, morei com meu pai, com a minha mãe, minha irmã, meu irmão. Quando foi em torno de 5 a 6 meses, eu falei, pai, eu vou morar sozinha. Chutou o pau da barraca. Foi. E qual foi seu primeiro dólar quando você chegou aqui? Você foi trabalhar de quê? Faxina, né? Você caiu na faxina. Foi. Massa. Foi. E aí você começou a ganhar seu dinheiro aí a Emily voou. Cara, então, vou te explicar uma coisa. Quem me jogou na faxina foi o meu tio. Eu fui contra a minha vontade. Porque eu não queria. Eu vim pra cá pra ser fotógrafa. Boa. Só que ele ficou naquela, não. Sabe aquela... Hoje não tem mais, né? Mas sabe aquela mentalidade? Eu me ferrei, então você tem que se ferrar também. Sim. Tu não vai chegar aqui sentando na janela. Então, vou te jogar mesmo na cova dos leões. Que eu quero tu aprenda a se virar. E aí eu fui trabalhar com uma amiga dele que já tinha schedule de casa. Sim. Cara, eu trabalhei tanto que eu fiquei doente, me deu um febrão. Que eu fiquei dias mal, porque ela me pegava às 5 horas da manhã. Me pegava não, minto. Ela mandava eu ir pra North Station, 5 horas da manhã. Chegava lá, ela me pegava no carro, sendo que ela morava também pra cá. Certo. Mas ela falava, não pego ninguém em casa. Ela levava, e ela me levava aqueles prédios grandes, lá no centro de Boston, que tem aqueles janelões. Sim. Eu ficava até 9, 10 horas da noite limpando vidro, lavando vidro de cima e embaixo. Da parte de dentro? Parte de dentro. Sim. Parte de dentro, né? Mas aquelas coberturas que tem os vidros. Isso. E aí aquilo ali me fez super mal, sabe? No começo. E aí eu botei pra mim o seguinte, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar dessa forma pros outros, até a hora que eu
Tipo assim, que eu consegui virar a chave. Tanto é que eu fiquei, no máximo, fazendo isso por 2 anos. No máximo. Saí dela, eu só tive uma patroa, e você conhece ela. A Marlene. Marlene Batista? Sim. A Marlene foi a minha única patroa nos Estados Unidos. De limpeza lá. Trabalhei pra ela muito tempo. Trabalhei pra ela 1 ano e meio, mais ou menos. Sim. E aí engravidei. Quando eu falei pra ela assim, Marlene, tô grávida, ela não acredito. Falei, não vou ter que parar de fazer faxina. Aí foi onde eu peguei firme na fotografia, entendeu? Comecei a ganhar dinheiro com foto. Aí você foi tirar foto. Fui. Comecei a trabalhar e tal. Você botou em prática. Foi. Mas aí eu também já tava com um dinheirinho, Sim, né? Pra comprar condição. uma câmera. Comprei uma câmera. Sim. Aí na época do Facebook, lembra do Sim. Facebook? Abri um Facebook page. Comecei a postar as fotos dos clientes e tal. Final de semana eu trabalhava sexta, sábado e domingo. Aí você foi ser autônomo. Sim. Boa. Dali pra frente, sempre eu que decidi. E seu esposo tava na pintura. Não, ele fazia landscaping. Fazia né? landscape na época. Isso, E exatamente. vocês dois juntos, e aí foi tocar o barco com o Baby. Sim, com o meu primeiro filho. Seu primeiro filho. Exato. E aí funcionou. Funcionou, só que é aquilo, né? Você sabe que quando você tem uma vida de casado, é difícil final de semana você não tá em casa, você Sim. não tá presente. Sim. E aí dá tipo 8 horas da noite e a sua mulher não tá em casa porque ela tá fazendo uma festa. Sim. Entendeu? Sim. E aí isso começou a gerar um conflito. Sim. Porque ele tava trabalhando quando você não tava trabalhando e vice-versa. Exatamente. Eu normalmente festas, né? Sim. Eventos acontecem à noite. Sim. E aí eu dava sexta-feira à noite, 7 horas eu tava saindo pra trabalhar. E eles chegando e aquela pauleira. Ah, não. Aí começou a gerar um conflito. Foi aonde eu falei, peraí, o que eu vou arrumar? Porque eu não vou voltar pra faxina. Certo. E eu não tenho como agora simplesmente parar de trabalhar total, né? Aí o que eu fiz? Eu sempre fui muito rata de computador. Sempre fui muito assim, de abelhuda, sabe? Sim. O que é isso aqui? Como é que funciona? Exato. Aí eu conheci um website chamado Care.com. Sim, o Care.com. Isso aí. Época de Care. Sim. O que eu fiz? Eu descobri que lá eu podia trabalhar de babá, mas eu podia montar o meu schedule de babá. Uau. Todo mundo falava, não, você tem que pegar uma família e trabalhar por $15 a hora todos os dias pra minha família. Falei, rapaz, eu fiz as contas. Falei, mas peraí, se eu trabalhar 3 horas pra dona Joana a 25, ela pode pagar. Mas se eu trabalhar pra ela a semana inteira a $25 a hora, ela não vai querer pagar, porque é muita grana. Sim. Falei, mas peraí, eu vou trabalhar pra dona Joana, eu vou trabalhar pra ciclana, e fui fazendo isso. Acabou que eu consegui 6 famílias americanas, eu trabalhava todos os dias pra eles, mas eu fazia part-time. Sim. Então, para uma família eu trabalhava de 6 às 8, ganhando 25. Aí para outra família eu trabalhava de 8h30 a meio-dia, ganhando 25. Para outra família eu trabalhava de meio-dia. Exato. No final do dia eu tirava $300. Animal. Criou seu próprio ecossistema ali. E aí você foi evoluindo. Quando que você decidiu criar a próxima empresa? Então, a empresa de limpeza, eu vou te explicar como é que foi. Nesse meio aí que eu fui fazendo babá, você sabe que brasileiro é multiuso, né? É o famoso severino. Sim. Então, as minhas clientes, as casas que eu fazia babá, você pode fazer não sei o quê? Posso. Comecei a fazer uma limpeza aqui, uma limpeza ali. E é aquilo. Aqui nos Estados Unidos, quando você vai trabalhar de babá, existem certos requerimentos. Certo. Um deles foi que eu tirasse o First Aid. First Aid, correto. Sim. Aí eu descobri. Falei, opa, vou tirar o First Aid. Aí depois descobri que eu tinha que tirar uma outra licença. Aí na terceira, eu descobri o Medical Assistant. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, Emily, você leva muito jeito pra área da saúde. Certo. Vai fazer uma escola de Medical Assistant porque tu vai começar a ganhar mais. E tipo assim, pra você vai ser bom. Sim. Aí eu falei, beleza. Entrei numa escola. Fui fazer na escola, 2 anos de escola, aqui em Malden, inclusive. Como é que é o nome? Ficava ali na Malden Center. É aquela que dá visto? Sim. Fiz 2 anos, terminei a escola e fui fazer o estágio. Nessa época, eu já tinha saído de babá, já estava fazendo o estágio para eles. Só que, para quem não sabe, aqui quando você vai fazer um estágio
de medical assistant na área da saúde, são 460 horas de graça. Eles não te pagam. Certo, E aí eu já tinha meus 2 filhos, e nessa época eu já tinha me separado do meu primeiro marido. O que aconteceu? Eu falei, e agora? O que eu vou arrumar? Porque eu terminei a escola, mas eu só pego a licença do Estado se eu terminar o internship, se eu terminar o estágio. Como é que eu vou arrumar isso? Eles me botaram para fazer estágio num asilo, em Melrose. Vral. Aí o diretor do asilo falou, tu é brasileira? Eu falei, sou brasileira. Eu comecei a ver a movimentação que não tinha gente para limpar os quartos. Aí eu falei, rapaz, eu posso, depois de tal hora, eu posso dar uma limpeza aqui pra você, se você quiser. Ah, eu quero. Aí comecei a limpar um quarto. Daqui a pouco ele me botou uma escala. Emily, você vai limpar tantos quartos, tantos dias da semana. Tá bom. Só que aí ele ia me pagando por fora. Certo, porque não podia. Tava no estágio. Exatamente. Dali, as famílias, por exemplo, a filha da senhorinha que eu limpei o quarto. Ai, que legal, nossa, que lindo. Minha mãe nunca teve um quarto assim tão limpinho. Você limpa a casa? Limpo. Foi aonde eu abri a Millie's Clean, a empresa de limpeza. E aí foi começando a referência ali. Dali eu não quis nem saber mais de medical assistant. Olha só o insight aqui, né? Quando a pessoa faz mais do que ela recebe... É o over-delivery. É o over-delivery. Over-delivery é a essência do sucesso de todo mundo. Porque muitas pessoas falam, eu só recebi pra isso, eu só vou fazer isso, né? É onde que muita gente fica estagnado ali. Exatamente. Caraca. Mas deixa eu te falar uma coisa, só complementar o seu insight. Eu acho que não só o over-delivery, mas é você não ficar esperando a oportunidade vir até você. Você falou, eu faço. É você criar a tua oportunidade. Porque eu vi ali, falei, pô, peraí, eu já tô aqui. Eu tô fazendo um estágio. Eles precisam... Eu fui no detalhe. Sim. Eu fui na dor da parada. Entendeu? Falei, pô, venda isso, né? Vou resolver seu problema. Exato. Comecei a prestar atenção. Pô, esses caras não tem ninguém pra limpar os quartos tal hora. Fui lá, se você quiser eu limpo. Os caras não tem ninguém pra cuidar de tal área. Se você quiser eu faço. E aí juntou o útil ao agradável. E aí começou a crescer a empresa de limpeza. Sim. Foi aonde o negócio começou a vir. Chegou uma hora que eu falei assim, peraí, não faz sentido mais pra mim continuar no medical assistant. Chega até nesse ponto dessa trajetória sua imigrante aí, tá? Qual foi a maior dificuldade que você passou, Emily? Maior dificuldade? Como pessoa mesmo, não como empresário. Você fala... dos 19 até ali, você já tava o quê? Com seus 25? Sim. Mais ou menos? Isso. Uma jovem. Posso te falar? E eu costumo falar isso toda vez que eu sento com alguém numa mesa para falar sobre o negócio, para dar alguma ideia, né? Tipo, a maior dificuldade, principalmente aqui nos Estados Unidos, é uma mentalidade onde as pessoas, elas, por algum motivo, talvez porque não deu certo para elas querem implementar algo em você que para você não vai dar certo também. Para mim, algo que hoje eu vejo e que eu corro disso é alguém virar e falar assim, olha só, isso aqui você não pode, porque ninguém fez assim. Não, sim. Não entendendo? Ninguém fez assim. Vou te falar. Há 3 anos, eu vim realmente fazer o que eu queria fazer na América. Porque hoje eu tenho um estúdio. Sim, você tá feliz, tá igual a gente tava falando mais cedo, né, do Creator. Mas sabe o que me prejudicou na época? Porque eu, ao invés de falar, não, eu vim aqui pra ser fotógrafa. E eu vou bater nisso aí. Isso, essa é a minha tecla. Eu não fiz isso. Eu caí no conto de, não, eu tenho que ir pra faxina. Eu tenho que ser faxineira. E não tem nada de errado. Não tem. Mas se você tivesse o plano de fazer a transição, porque você não teve, né? Você ficou ali. Exato. Por mais tempo do que precisa. Sim. Porque eu, por exemplo, eu sou apaixonado por faxina. Tem uma empresa de faxina, é receita recorrente. Sim. Eu acho sensacional, um baita business. Sim, com certeza. Mas o que eu tô te falando é a questão da mentalidade, onde as pessoas, elas querem te... impor, assim... Cara, cada um tem uma história, cada um tem uma forma de levar a vida, tá entendendo? E tem uma coisa, cara, tem muita gente que tem ideia e não tem execução. É verdade. Então, tem uma ideia legal, tal, legal. Ok, vai lá executar. Entendeu? Eu aprendi que muita gente
todo mundo chega com ideia para mim, eu falo, cara, tudo é possível. Só falo quando não é, quando eu já passei pela execução e falo, cara, ó, a probabilidade disso dar errado é grande. Mas com o conhecimento que eu tenho. E com o conhecimento de outra pessoa, a mesma estratégia pode funcionar. Só que aonde que muito empresário brasileiro que eles têm uma dificuldade grande é que eles não conseguem fazer projeção de fluxo de caixa. Então eles só vão na fé e na coragem. Não tem método. O que eu passei por isso muito tempo também. Fé e coragem é importantíssimo, mas sem o método... E quando eu falo método se eu for para uma batalha de 1 hora, eu tenho que me preparar pelo menos 1 semana. Aí a gente faz ao contrário, a gente se batalha por 1 semana, entendeu? E se prepara só 1 hora para a batalha. Então por isso que muitas vezes a gente acaba morrendo na batalha, não no planejamento. A gente tem que se matar no planejamento e não na batalha. É o oposto. Exato. Enfim, mas é uma história longa. E aí, assim, nessa jornada sua pessoal, tá? Como que você passou por cima disso? Como que você conseguiu quebrar essa vozinha? Tipo, você não consegue, você não faz. Porque é uma voz que fica ali te seguindo, né? Exato. Boa parte disso foi mesmo quebrando a cara e, como eu falei, nunca tive medo. Certo. Eu sou o tipo da pessoa que eu não tenho medo. Eu vou lá e se eu tiver que fazer, eu faço. Hoje eu sei... de novo, vou citar o Kotler, né? Hoje eu tenho a metodologia dele, né? De fazer ali a questão do planejamento, execução, análise. Hoje é diferente. Mas, olhando assim pra minha trajetória, foi mesmo na cara e na coragem. Tipo assim, não vou me deixar ninguém me parar. Tá entendendo? Uma coisa é alguém com conhecimento virar pra você e falar assim, não faça isso, porque eu estou tentando fazer, ou já venho fazendo, e essa é a análise... Estudo público um pouquinho. Exato. Mas aqui a gente tem muita opinião, né? Informação. As pessoas confundem informação com conhecimento. Uma coisa é eu virar e falar assim pra você, Thiago, me fala... Pô, eu tô com um problema aqui no meu pé. Você sabe um remédio de pé que ajuda no meu problema do meu pé? Se ligar pra minha mãe, ela tem. Entendeu? Aí eu vou brincando. Aí eu falar assim, tipo assim, aí você fala assim, não, eu tenho um remédio aqui de pé, eu sei um remédio de pé muito bom. Qual é? Sei lá, Buscopan. Aí eu falo, que legal, você teve problema de pé? Não. Oxi, então como é que... Isso é informação. Mas o brasileiro, ele tem um problema, eu falo brasileiro, porque a gente tem muita coragem. Acho que o nosso nível de tendência a empreender é maior que outras raças, porque a gente olha o hispano aqui, você olha outras comunidades e fala, caraca, velho, a gente é foda. Sim. A gente tem muita coragem, só que a gente tem muita meia informação também. Tem uma tendência... você trabalha com marketing, você trabalha com SEO há 8 anos, você estava falando, né? 7 anos. Então, assim, fio de bigode, cabelo branco, sola de sapato tem que ser respeitado. Ué. Pega o seu Google Review ali e você tem que ver. Então, assim... Exatamente. E aí você vai conversar com alguém que quer ter um debate sem aprofundar em SEO. Por exemplo, eu estudei SEO com David Meerman Scott na faculdade. O negócio tá falando aquele marketing, né? 4.0 dele ali. Então, eu fui da época do marketing 2.0. Cadê? Eu acho que nem tem aquele livro velho que tá lá em casa. Então, quando ele lançou o 2º livro. E tem consequência. Sim. Tomar decisões sem conhecimento. Hoje eu gasto mais dinheiro com o arquiteto do que com a construção. Porque se eu economizo na construção através do arquiteto, e se eu economizo com o arquiteto, eu gasto na construção. Não tem como. Você escolhe. Começou a empresa de limpeza, no hospital, foi evoluindo. E aí, de repente, ela começou a te sustentar, né? A empresa começou a te dar mais resultados. Você falou, peraí, não preciso fazer Medical Assistant mais. Exato. Quando que virou essa chavinha que você percebeu? Você falou, caraca. Foi uma questão de... Pois é. Foi porque é o seguinte, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive contato com a faxina sendo funcionária. Sim. Certo? Quando eu comecei a empreender na área da faxina, né, da limpeza aqui, aí eu falei, opa, isso aqui dá dinheiro mesmo. Sim. Entendeu? E aí, dali eu falei, cara, me encontrei. Só que
não foi só a questão de fazer a limpeza em si. Eu tive que buscar conhecimento. Foi onde eu aprendi. Pô, beleza, agora eu tenho a companhia de limpeza. E agora, só bater de porta em porta e dizer, eu faço limpeza? Não. Como é que eu vou trazer cliente? Foi onde eu aprendi Google Ads. Mas antes de chegar no Google Ads, eu quebrei a cara com Bark, Thumbtack, Andes, Handy. A universidade se lascando empreendendo. Exato. Entendeu? Mas, pô, tem uns profissionais que chegam aqui e falam que vai te ensinar a fazer isso. Pois é. Fácil, né? Tem gente que me pergunta assim, por que você não faz um curso falando sobre... Aí eu fico pensando assim, cara, eu não vou ficar batendo de frente com ninguém. Vai dizer, não, olha, porque o Thumbtack não funciona, porque eu... Vai lá e bota a cara. Vai lá. Vai lá, toma uma lapada de $3.000 na tua conta, porque você botou no Bark e não pegou nenhum cliente. Porque comigo aconteceu isso. Sim. Não. Quando eu estava na faculdade, eu criei uma empresa de limpeza para mim sobreviver. Prados Cleaning. Eu estava na Tafta, a gente limpava muito apartamento vazio. Era o dinheiro que eu tinha para mim ir para Cancún. Porque, pô, não tinha dinheiro. Então, e quando as mulheres não apareciam, eu tinha que limpar aqueles apartamentos vazios. E ia com os caras, pegava uns brother na faculdade, e aí, que quer ganhar $100 ali? Bora ali limpar uns apartamentos vazios. Então a gente entregava. E eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei fazendo propaganda no Yelp com vídeo em 2008, 2009. Era os bichos lá atrás. Então assim, pô, o negócio tava rodando ali. Sim. Então, eu perdi uma grana com o Yelp também. Yelp é uma merda. Jogar dinheiro fora aquilo. Se tem uma empresa que eu tenho raiva, é o Yelp. Não, eles aparecem e falam, cara, vai pra merda. Não sei pra que vocês existem até hoje, aquela ação. Eu já mandei e-mail pro CEO, eu falei, cara, vocês tinham que ir à falência. Muito bom. E aí, você cresceu a empresa, mas aquela paixão por vídeo, por fotografia, por ser artista, ela nunca morreu, né? Ela ficou ali. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe esse lado para dentro da empresa, para companhia de limpeza. Eu comecei a fazer vídeos. Comecei a mostrar e tal, e tirar foto. Caraca, inovou, hein? Tanto é que eu tomei tipo assim, era pra ter sido um golpe em mim, na minha companhia de limpeza, que foi porque, assim, eu comecei realmente a empresa em 2018. 2019, 2020, o que aconteceu? Lembra não? 2020? Março de 2020? Foi o quê? O Covid? Pandemia. E, pô, eu tava no auge da minha companhia de limpeza. Eu tava batendo lá meus 200 clientes. E aí, do nada, veio aquela onda do Covid. Ninguém pode mais sair de casa. Tá todo mundo com medo de morrer, porque vai pegar... Ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar. Eu falei, e agora? Falei, não. Cara, eu ganhei muito dinheiro no Covid. O que eu fiz? Achei uma empresa de outro estado que mexia com disinfecting. E estava dando certificado também para trabalhar com o Covid. Investi macacões. Sim. Comprei uma puta de uma máquina, aquelas de steamer, sabe? Sim. Comecei a anunciar para tudo quanto é lado. Eu posso desinfectar a tua casa. Pronto. Montei uma equipe de 4 pessoas. Todo dia. Pegou os hipocondríacos ali. O quê? Fui só na galera do toque, meu amor. Só naquela galera que toda hora... Hipocondríaco ali, Nossa, aí já chegava tudo... Eu tenho foto em tudo. Hazmat. Todo de hazmat mesmo. Parecia um astronauta a pessoa. Nossa. Aí chegava com aquela... Falava, olha, você não pode ficar perto, que a máquina... Realmente, a máquina ficava quente pra caramba. Tem uma máquina até hoje lá no meu basement. E aí, gastei maior... Gente... Mas a máquina você pagou. Sim. E deu retorno. Sim, foi... Nossa, bombei na época do Covid. Caraca. E aí, pra mim, aquilo ali... E depois de um certo tempo começou a abrir de novo, as limpezas voltou, o pessoal percebeu que precisava de limpar a casa. Exato. Mas foi muito massa na época. Aí uma outra sacada também foi o seguinte... Qual é o cheiro que todo mundo usa na limpeza? Qual é o cheiro? Fabuloso lá. Fabuloso. O que eu fiz? Eu não uso Fabuloso. Eu comecei a me destacar em Wilmington, porque o que eu fazia? Você criou seu próprio essência. Comprei a essência Lilac, comprava os galões e fazia o spray, o cheirinho, em casa, e só os meus clientes tinham acesso. E aí o pessoal falava, bota pra vender isso. Fala, que vou mexer com FDA, com coisa. Nada. É exclusivo dos meus clientes. Aí a cunhada, a família ia na casa,
Nossa, que cheiro bom é esse? Ah, é da minha house cleaner, exclusivo. Nossa, mas ela vende? Não, ela não vende. Só se ela for lá limpar a sua casa. Sensacional. Você criou aquela experiência do cliente através do cheiro. Que muitas lojas fazem isso, né? Exato. Exatamente. Aí, dali, foi aonde o negócio começou a vir. Aí eu tive que começar a contratar mais meninas. Sim. E foi a parte que eu não esperava. Porque é o seguinte, eu tinha o know-how do marketing, né? Certo. Porque, gente, marketing não é só vender. Não. Marketing é você encantar o cliente com a experiência, com o que ele vê, tipo assim, o resultado. Porque muita gente quer contratar uma agência de marketing, né? Mas não tem um time de vendas. Não adianta nada. Exato. Você vai fazer ads e SEO pra quê se não tem ninguém atendendo o telefone? Sim. Não, e uma coisa que eu acho que o meu diretor de vendas hoje, ele fala muito isso, fala, Emily, você se conecta com as pessoas, entendeu? Sim. O teu negócio é se conectar. Hoje, eu entendo de todas as áreas na minha agência, mas o que eu gosto de fazer é me conectar. Sim. Eu amo ir, igual ontem eu tava lá no centro de Boston, no Small Business. Tava lá, me conectei com uma renca de gente, tá entendendo? Porque é o que eu gosto de entender o que te faz consumir um produto. Sim. Sem que eu nem precise vender ele pra você. Sim. Tá entendendo? Através da companhia de limpeza eu aprendi isso tudo. Boa. Só que aí teve algo que foi o que virou outra chave pra mim. Falou, não, minha parada não é na limpeza, é no marketing mesmo. Porque é o seguinte, as meninas que vinham trabalhar comigo, elas começavam a fazer consultoria comigo dentro do carro. Sim. Como é que você pega cliente? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Eu faço assim. E aí um questionamento muito grande era, você não tem medo de contar pra gente? E a gente roubar teus clientes? Eu falava assim, meu filho, eu sou tão boa que tu pode até tentar. O cliente vai voltar pra mim. Pode ir lá. Pode botar teu cartão lá. Meu cliente tem um cheiro exclusivo da minha limpeza. Quando ele liga pra mim, ele me trata como se eu fosse da família dele, porque ele sabe que... É uma conexão pessoal, né? É um private number, então ele não tá falando com qualquer número de empresa. Atendimento, Ele tá falando comigo direto. Todos os meus clientes. Eu tenho cliente de 7 anos atrás. Claro, eu tive que dar aquela contornada, né? Sim. Mas eu tive cliente que não queria que outra pessoa fosse lá limpar. Sim. Eu falava, não, olha, agora não tenho mais como, entendeu? Mas enfim... Eu formei. Eu tive que, aprender essa parte de... Operacional. Sair do operacional. Sim. E compartilhar conhecimento. Sim. Entendeu? Porque isso começou a me dar problema. E vou te falar por quê. Por quê? Nessa parte da equipe, de manter a equipe ali e ter que... Não é... Você sabe, né, da área da faxina, você tem uma empresa, né, de faxina, então você sabe que é um carro que quebra. Minha irmã toca, é produto que tem que comprar, as meninas que ficaram doentes, não pôde, ou é uma menina que no meio do dia lá passou mal. Então, esse tipo de coisa que foi o verdadeiro desafio pra mim, sabe? E aí, eu comecei, no início, eu falei assim, cara, eu tenho que ver um jeito de me safar disso, da pessoa... Tipo assim, de ter alguém já de stand-by, se uma menina não puder. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? No início, eu tentei criar uma cartela de meninas, de helpers, né? E mesmo assim não funcionou. Aí foi onde eu falei, peraí. Tem que ter uma forma melhor. Eu falei, por que eu tô fazendo isso? Eu posso trabalhar de casa. Quer saber? Peguei todas as meninas que trabalhavam pra mim. Quer schedule? Quero. Tá aqui, ó, 10 casas pra você comprar. Brau. Quer schedule? Tá aqui, ó. 10 você foi criando schedule pras meninas. Pum, pum, pum. Fui. Eu tenho uma que tá comigo até hoje, que é a Kátia. Ela não me larga. Sim. Kátia deve ter mais de 50 casas minha. Você resolveu o problema, né? Aquisição de cliente. Exato. O que eu percebi? Quando o cliente era meu... Elas não estavam nem aí, porque o negócio delas era ganhar o dia. Certo. Mas e quando o cliente é delas? Aí elas vão cuidar, não vão? Isso. Então elas faziam um serviço bacana, o cliente era bem atendido. Por quê? Porque elas são... O senso de dona. Exatamente. Mas será que se você tivesse criado uma cultura forte, uma operação melhor, você teria escalado esse negócio? Talvez sim. Mas não era o que você queria. Não. E esse aqui é o pulo do gato.
Porque o que você quer da vida é o mais importante. Exato. Eu só queria chegar nesse ponto, porque você entendeu o que era divertido para você, o que te dava tesão, o que te dava gosto de fazer. Às vezes, se você tivesse criado cultura operacional, aquela infraestrutura, aquela coisa toda, você estava com essa dor de cabeça, com 10 equipes, 12, o que seja, mas você estava infeliz, preso ali. Você não poderia fazer o que você faz hoje. Sim. E acho que o importante é isso. Eu faço muito essa pergunta. Eu aprendi ela com um cara sensacional, Wesley Delanogari, num classe do G4, onde um amigo queria expandir a empresa para os Estados Unidos. Ele falou assim, cara, o que você quer da vida? Eu falei, caraca, profundidade dessa pergunta. Porque aí, tá ali, o que eu quero da vida define o que eu quero do meu negócio. E foi através dessas limpezas residenciais que você começou a limpar a neve também? Como é que foi? Então... Conta essa história de limpar a neve pra gente aí. Nesse meio da limpeza, eu comecei a fazer limpeza para uma companhia de landscaping. E aí o dono da companhia viu a minha movimentação na companhia de limpeza. Falou, cara, essa garota manja de computador, essa garota manja dos esquemas, tudo, papá. Falou, vem cá. Ele me chamou para ser sócia dele. Vrel. E falou assim, em Lexington. Ele falou assim, eu quero você como minha sócia. Eu falei, olha, eu não entendo nada de landscaping. Ele, não, mas eu preciso de uma chefe de turma igual você. Pra tocar o bumbo aqui. Quero alguém pra tocar o bumbo. Sim. Aí eu falei, cara, beleza. Eu nunca recusei trabalho. Boa. Entendeu? Eu sempre fui muito, tipo assim... Você tava com quantos anos? 28. 28. 27, 28 anos. Boa. Aí eu falei, quer saber? Vou aprender espanhol, porque ele é mexicano. Ah, era mexicano. Mexicano. Falei, vou aprender o espanhol, vou aprender uma parada nova. Sim. E ainda vou lacrar, porque quantas mulheres você vê fazendo plau aí? Pegar um caminhão gigante com uma plau daquele tamanho fazendo pá! Quantas você vê? Falei, vou lacrar. Que caminhonete que era? F250? Bitelona, Bitelona. Você botou um travesseirinho? Como é que era? Porque você é pequenininha. Eu só sentava na ponta da cadeira assim. Aí, eu usava, sabe aquelas botas plataforma? Sim. Eu tinha que usar uma daquela, porque senão meu pé não alcançava. E aí, você sabe que quem faz plau, além de ter aqui tem o controlezinho. Tem um controlezinho remoto que abaixa e sobe. Cara, eu sei que ao final de 3 dias, eu tinha que fazer massagem. Sim. Porque, além de, tipo assim, você controlar a plau, você tem que olhar tudo. Como era eu pequena, né? Então eu tinha que... Sabe quando você vai tirar a carteira? Arranca os canteiros das casas, não? Não, então, eu não... Por eu ser mulher, eu era mais cuidadosa. Então, por isso que ele me contratava. Gostou mais ainda, porque os caras passam e levam mesmo, né? Leva meio fio, leva não sei o quê. Sim, exatamente. E outra coisa, eu tinha... Hoje não, porque eu acho que eu tô ficando, né? Tô envelhecendo, ficando experiente. Mas a minha memória fotográfica é muito boa. Então, eu sabia exatamente até o limite que eu podia arrancar a neve. Pra não levar o canteiro. Levar as florzinhas. Ele não era besta também. Eu ganhava muito tips. Boa. Porque mulher, nossa, uma mulher, 4 horas da manhã, rapando neve, chegava na casa do cliente, a driveway toda limpinha. Ai, toma aqui $100 de tips. Entendeu? Garota, aí sim, fechava. Nossa, eu fazia uma grana. E aí você tocava a sua plau ou você tinha a galera contigo também? Tinha os muchachos, né? Boa. Que, inclusive, eu levei até meu marido junto. Você levou seu marido uma vez junto? Levei. Pra rapar neve? Ele tocava plau? Não, ele não. Na plau nada. Na plau era eu. ninguém sentava ali, era só eu. Levei ele na pá mesmo. Na pá mesmo? O bicho quase morreu. Não aguentou, não? Pediu pra sair? Não. Eu já fiz muito neve na pá, viu? Vou te falar, no final do dia... Ele aguentou, acho que foi umas 8 horas, rapando. Aí, daqui a pouco, eu falei, ué, gente, cadê o Matheus? Aí eu olhei. Aí o muchacho falou assim, já foi. Foi embora. Foi. Mas você deu uma bota pra ele, pelo menos. Cara, então... Ou ele foi de tênis? Não, ele foi de bota. Aí ele perguntou assim pra mim, como é que eu vou fazer? Porque eu preciso, né, me proteger. Eu falei, bota um jornal aí na bota. Aí ele enfiou um monte de jornal, só que não deu conta, molhou tudo. Não, o negócio, você é louco. Se não for a bota certa, esquece. Congela o pé. Mas a gente deixou sofrer um pouquinho, né? Você deixou? Também, deixou sofrer um pouquinho. Passou o teste. E aí você criou a agência de marketing. Sim, agora já em 2022. Aí você criou uma agência de marketing em 2022. Sim. Conta um pouquinho da agência de marketing. Qual que é o propósito? Qual que é o problema que a Emily está resolvendo? Então, olha, o que acontece? Eu vim dessa questão aí de querer ajudar as pessoas que queriam montar, né, o seu schedule.
Aí comecei a expandir um pouco para a área da construção, peguei algumas companhias de construção, certo? Só que, nessa trajetória aí, nesses meus últimos 2 anos e meio, eu percebi que algumas áreas, quando você entra com marketing, e quando eu falo de marketing, são as ferramentas que vêm surgindo no mercado, que é a automation, inteligência artificial, o próprio marketing digital. Essas pessoas, esses donos de companhias, eles ainda não veem tanto valor. Não. E alguns não estão preparados para os clientes que chegam. Exatamente. Aí quando você fala assim... Aí o telefone toca, ele não atende, ele fala que o marketing não prestou. Ou ele recebe uma lead, ele não tem um CRM, aí você fala, olha, tu precisa implementar um CRM. Ah, mas eu sobrevivi 15 anos sem CRM, pra que eu preciso disso? Entendeu? Fala, mas que é o tal do tráfego pago, né? É bizarro, né? Não, mas vamos fazer tráfego pago. Aí entra lá no tráfego pago 30 leads. Como é que eu vou fazer isso? Ué, mas... Tá entendendo? Aí o problema tá no marketing. Aí o que eu fiz? Nos 2 primeiros anos, que foi foi 2022, 2023, até o finalzinho de 2023, eu ainda tava mexendo com o ticket baixo, né? Certo. Que eu cobrava aí $300. Não compensa, né, meu? A gente paga pra trabalhar, né? Bicho, eu tava ficando... Quase que eu tive um burnout. Se eu não tive, né? Assim, eu não fui diagnosticada, mas eu acho que eu tive um burnout. E aí eu fiquei bem doidona. Eu falei, caraca, adoeci. E eu falei, não... De novo, mais uma vez, eu vou ter que entender o que tá acontecendo e fazer uma repescagem aí. Eu falei, não, peraí. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade de cliente. Sim. Entendeu? E foi aonde eu demiti mais de 20 clientes. Melhor coisa que você fez. Eu comecei a fazer, olha, muito obrigada, mas a gente não vai renovar. Não, mas eu preciso, eu quero. Não, muito obrigada, mas eu não posso. Eu agora não tenho nem gente para te atender. E fui só tirando. Aí... Você identificou o cliente ideal. Exatamente. É o que eu falo sempre, o ICP, Exatamente. né? O Ideal Consumer Profile. Cara, se você não tem um ICP ideal, se você, a gente apanha, né? Mas aí é aquilo, foi um processo que eu continuo nesse processo, tá? Porque eu acho que é o seguinte, na nossa vida a gente vai vivendo fases. Certo. E tem fase que a gente ainda não acessou porque a gente não tá preparado realmente. Não é. Entendeu? E, por exemplo, eu já conversei... Mas é aprendizado, né? Eu já conversei com algumas companhias que vieram até mim e, eu quero trabalhar com você, eu quero isso. E aí eu falei, peraí, olha só, eu tenho um operacional hoje maravilhoso, tá? Eu tenho a minha gerente de social media, o meu diretor de vendas, meus designers, tenho uma estrategista, graças a Deus. Sim. E estamos contratando mais pessoas, porque hoje a ideia é que eu não faça mais parte de nada no operacional. E até mesmo criar essa cultura com meus clientes. Porque certo. Muitos deles ainda vêm até mim. E aí eu tenho que ter aquele jogo de cintura de, não, olha só, não sou eu que cuido dessa parte. Entendeu? Mas veio alguns clientes, algumas companhias até mim, eu quero isso. E eu soube reconhecer e falar, eu não tô pronta para isso. Isso. E isso aí é ser Entendeu? intelectualmente honesto, para você não queimar o cartucho e depois não conseguir entregar. Com certeza. É você saber onde que eu falo muito sobre sweet spot. Where is my sweet spot, right? How do I know where to stay? Na Brise Seguros, antiga BRZ, a gente teve muito sucesso por isso. Chegava contas de frotas de caminhão, falava, cara, a gente não é o lugar certo para isso. Perfil de certos clientes, falava, não é o perfil certo para isso. Então foi bem essa sacada, entendeu? Mas nesse processo, até a questão da nossa humildade é trabalhada, né? Porque, por exemplo... Porque se você for ganancioso e fizer só pelo dinheiro, você não vai ter a credibilidade. E hoje, eu cheguei num ponto onde eu já entendi que riqueza, tá? Dinheiro é só acesso. Mas riqueza mesmo é tempo. Riqueza, sabe o que é riqueza? Tempo de qualidade. É você poder falar o que você quer na hora que você quer. Riqueza é eu, 10 horas da manhã, meu marido olhar pra mim e falar assim, vamos tomar um café ali? Podcast já tá chegando no final? Essa é a minha pergunta do final, hein? Você tá respondendo já? Sério? Boa! Salva essa resposta aí, hein? Salva. Fica até o final aí, viu? Já tá querendo ir embora, né? Não. Tá tarde? Pera, tô brincando. Mas, não, elabora aí. Essa é a minha pergunta. Qual que é a definição
de riqueza para Emily? Tempo. Tempo. Hoje, o rico, né? A pessoa... E não é rico o rico hoje, ele vai dar valor ao tempo. O tempo que você tem com a sua família. O tempo que você tem para cuidar de você. Eu falei hoje eu faço terapia, né? Aí hoje de manhã eu tava fazendo terapia. E aí eu também. Eu falei com o meu terapeuta, eu falei assim para ele. Caramba, me deu um estalo essa semana, porque eu tava tendo o meu momento de princesa, né? Sabe, né? A mulher se tranca no banheiro, aí faz skincare e tudo. Eu passo por esses momentos também, tá? Aí eu falei assim, gente, eu me dei um momento de princesa essa semana. No meio da semana. E foi um negócio assim foi, sabe, tipo assim, do nada. E aí, instalou na minha cabeça, olha, normalmente, eu gosto muito de trabalhar, mas normalmente, na minha cabeça, sempre trabalho. Tudo meu, vamos fazer, vamos Tava trabalhar. falando pra produção mais cedo a mesma coisa. Qual que é o meu lazer? Trabalho, eu amo o que eu faço. Sim. Acreditem que eu ganho dinheiro pra fazer o que eu faço? Yeah, I love what I do. Shit, I get paid for it. Não é? Imagina, se a gente já faz, né? Imagina ganhar dinheiro, né? É diversão. Então, pra mim, ser rico é você ter tempo. E eu posso falar quem é que me ensinou isso de uma outra forma. Meu pai. Hoje, meu pai, ele tem tempo. Ele tem tempo de tomar o café dele. Ele tem tempo de, por exemplo, semana que vem, a minha família inteira tá indo pro Vila Galé, lá no Brasil. Que delícia. Vão ficar uma semana lá curtindo. Em paz. Tá entendendo? Tem preço? Não tem. Então, assim, pra mim é o tempo. Hoje, eu tenho tempo, se eu quiser... Agora mesmo, meu marido, ele... 4 horas da tarde, ele foi levar meus 3 filhos pra fazer jiu-jitsu. Tá lá, os 3... Ele tira o tempo dele. É isso aí. Se eu quiser... olha, amanhã eu vou tirar um tempo... Amanhã mesmo, eu vou passear. Sim. Vou lá tirar um tempo com o meu amigo. Sim. Vou no museu. Vrel. Então, cara... O dia que você entender que riqueza é tempo, essa chavinha virar... Facilita, né, mesmo? Aí você vai ver o que é ser feliz, tá entendendo? Essa aí é profunda. Emily, eu quero te agradecer muito. Eu acho que aqui, nesse episódio, ficou muito claro a importância de educação na sua vida. Você nunca parou de aprender. Foi desde a época da escola federal... até a sua paixão por fotografia, agora com a empresa de marketing na área de limpeza, você sempre buscando inovar. Sim. Até que a sua Vapor lá na época do Covid, fazendo seus cursos. Então, Exato. A importância do imigrante estar estudando, eu quero resumir o podcast aí. A importância da família, né? Depois no seu segundo casamento aí, onde que vocês se complementam, como que flui, apesar de você deixar eles congelar o pé lá na neve. Ô, Matheus, abraço aí pra você, viu? Mas foi só aquela vez. Foi só aquela vez. Foi de leve. E essa parte de você estar envolvida na cultura americana, na brasileira, o mexicano. Então, essa parte de se aculturar, não ficar só fechada ali, né, no pão com ovo, no feijão com arroz. Eu percebi isso várias vezes aqui nessa entrevista contigo também. Baitas insights. Acho que pra galera aí, você pulou o podcast, talvez você tenha que voltar e assistir. E se você tivesse essa oportunidade de conversar com você mesmo, quando você tinha 18 aninhos de idade, lá no Rio, o que você falaria pra você? Você tá no telefone, vocês duas conversando, a Emily de 18, a Emily de hoje. Qual o conselho que você daria pra ela? Pra aquela menina lá no Rio, na gema da chocadeira, sonhando em sair de lá um dia? Eu falaria para ela o seguinte: não perca a sua curiosidade e nunca pare de aprender. Por quê? Porque é aquilo, né? Você com conhecimento, você vai desbravar oceanos, né? Brau. Não tem para onde correr. Você que lê livro, você que tá sempre ali antenado, buscando coisas novas, evoluir. Não pode parar, né? Animal. Entendeu? Eu sempre tenho apreciação e um carinho muito grande por você e o Matheus, igual eu rodei 2 MVP, 2 testes, um com o David Meerman Scott, vocês estavam lá, então agradeço muito. Ali foi um baita aprendizado, né? Aquele dia o David Meerman Scott bugou nossa cabeça ali, baita professor. Sim. E quando foi aquilo? Quando tem foi? Mais ou menos uns 2 anos, né? Tem 2 anos, né? E olha que interessante. Hoje, o que está se transformando no marketing digital?
as grandes marcas, quem é que está se tornando a cara da marca? O próprio dono. O próprio dono. E ele falou isso lá atrás, né? Que é o Fenocracy. Tá ali em cima o livro dele, o Fandom. Lembra ele falando sobre isso? Sobre que interessante, fandom. né? E hoje tá sendo isso. Literalmente, é o aprendizado, né? Então, assim, eu aprecio muito vocês porque eu vejo essa vontade de vocês de crescer e o que é legal, o empreendedor brasileiro que faz isso, ele prospera. Pode demorar um pouquinho, mas ele prospera, não tem como. Quero agradecer vocês por ter sempre investido esse tempo e estar participando e ser exemplo para outros empreendedores também. Conta comigo nessa jornada. Sei que daqui 5 anos eu quero regravar esse episódio de novo e ver aonde que a Emily vai estar. Pois é. Acelerada. Me aguardem. Quero agradecer a Breezy Seguros também, a corretora número 1 dos brasileiros aqui na terra do Tio Sam. Sem a Breezy esse episódio não seria possível. E até o próximo, né? Vejo vocês em breve.